O que as pessoas bem-sucedidas têm em comum? Todas elas chegaram onde chegaram por seguirem alguns hábitos. Nesse vídeo eu vou mostrar os 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas. E como você sabe, quem assiste até o fim sempre tem um bônus, então fica até o final. Dito isso, vamos direto ao ponto. Primeiro hábito, work hard, play hard. Essa é uma expressão em inglês e eu acredito que o melhor conselho que eu já ouvi. Work hard significa que você tem que trabalhar duro e com muita eficiência. E play hard significa que você tem que se divertir na mesma intensidade. Outro ponto desse conselho é a ordem dos termos. Primeiro, trabalhe duro e em seguida se divirta bastante. Ou seja, meritocracia. Só se divirta se tiver produzido bastante primeiro. Ou seja, trabalhe duro e se divirta na mesma intensidade após. Segundo hábito, dormir bem e acordar cedo. Bom descanso significa mente preparada para boa produção. Mente cansada significa mente desgastada e pouco produtiva. A produção eficiente está totalmente relacionada à qualidade do descanso. Mas isso não significa dormir muito, pois o excesso de descanso gera preguiça e qualquer coisa em demasia é prejudicial. É dormir em média às 8 horas diárias. E pessoas altamente bem-sucedidas se levantam bem cedo. Para dormir o suficiente e ainda levantar cedo, há um pequeno sacrifício que poucos estão dispostos a fazer, que é dormir cedo. Terceiro hábito, focar em um bom network. Já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas que mais convive? Isso é uma grande verdade. Quem são as pessoas com quem você mais convive? O que elas agregam ou desagregam a você? Pense nas pessoas que você mais admira e que gostaria de se tornar mais semelhantes a elas e ao que elas fazem. E em seguida, busque se aproximar desse tipo de pessoas para aprender e se transformar. Mas é importante lembrar que para as pessoas se sentirem confortáveis em tê-lo em seu network, precisa haver algo chamado sinergia. Para que seja eficiente, você precisa oferecer algo de grande valor para a pessoa também. No contrário, se torna um parasita. Quarto hábito, cuidar bem da sua saúde e aparência. Do que adianta ser bem-sucedido se a sua saúde está um lixo ou deixando a desejar? Nosso corpo é nosso maior bem. Se ele não estiver saudável, do que adianta todo o sucesso? Pessoas bem-sucedidas sempre reservam um tempo para cuidar do corpo com atividades físicas, pelo menos 30 minutos diários. Lembrando que as atividades físicas proporcionam um cérebro mais ativo e produtivo. Cuide também da sua aparência. Com autoestima, crie-se confiança e segurança no teu potencial. O melhor que você possa ser em sua área, lembre-se que seu cartão de visitas é a sua imagem. Querendo ou não você ouvir isso, seja a melhor versão de você mesmo. Quinto hábito, fazer uma coisa de cada vez. Quer saber a melhor forma de fracassar? É tentar fazer várias coisas de uma só vez. Mas aí você deve estar se perguntando, mas eu consigo fazer várias coisas bem de uma só vez? E aí eu te pergunto, você faz realmente bem essas coisas? Qual foi o teu último resultado impactante fazendo isso? Fazer várias coisas de uma só vez não significa que está otimizando o tempo e sendo eficiente. Significa que está fazendo várias coisas de maneira medíocre. Se quiser fazer alguma coisa bem feito, faça apenas ela e focado. Após concluir essa primeira tarefa e satisfeito com o resultado, vá então para a próxima tarefa. Resumindo, uma tarefa bem executada é bem melhor que várias tarefas mediocremente executadas. Pense nisso. Sexto hábito, organizar suas tarefas. Pessoas bem-sucedidas não decidem o que fazer na hora em que querem começar a fazer algo. Um grande conselho que eu vi uma vez foi, toda noite organize em uma agenda todas as tarefas que precisa fazer no dia seguinte. Eu, particularmente, utilizo o aplicativo Trello, que é perfeito para isso. Uma observação, você já dormiu péssimo pensando em vários problemas que precisa resolver no dia seguinte? A solução para eliminar esse problema é justamente anotar as tarefas do dia seguinte. Quando você anota as tarefas do dia seguinte, o seu cérebro relaxa mais na hora de dormir, pois ele sabe que não precisa ficar guardando na memória as tarefas. Ele sabe que elas estão anotadas. Dessa maneira, o seu sono ele é bem melhor. Sétimo hábito, coragem para errar e não desistir. Pessoas bem-sucedidas muitas vezes têm certeza que vão falhar em alguns momentos. Alguns não, vários momentos. Nenhuma pessoa bem-sucedida chegou onde está acertando 100% das vezes. A maioria das pessoas bem-sucedidas self-made erraram 90% das vezes e foram ajustando os erros até se tornarem acertos. E foram justamente esses 10% de acertos que as fizeram bem-sucedidas.
Caso elas tivessem desistido em seus primeiros erros, jamais seriam bem-sucedidas hoje. Esse é o grande problema que nós vemos hoje em dia. Muitas pessoas não alcançam sucesso por desistir nos primeiros tropeços e erros. Sucesso não é acertar de primeira, é errar e consertar os fracassos até que eles se tornem acertos. Mas ninguém é de ferro e por isso precisam do 8º hábito, que é estar motivado. É quase impossível estar naturalmente motivado todo o tempo, e as pessoas bem-sucedidas sabem disso. Por isso, a meritocracia é extremamente eficiente nessas situações. Caso você esteja executando uma tarefa extremamente difícil e desgastante, escolha um bom presente ou agrado no mesmo nível da sua tarefa, para que você, ao cumprir essa tarefa de maneira bem executada, o receba merecidamente. E só se presenteie se concluir 100% a tarefa. Dessa maneira, trabalhará extremamente motivado para conseguir a merecida recompensa. O 9º hábito: feito é melhor do que perfeito. Com toda certeza você já ouviu essa frase. Muitas pessoas possuem ótimas ideias e poderiam revolucionar diversos serviços e as transformar em milionárias por causa deles. Porém, por algum motivo, seja insegurança, timidez ou qualquer outro, acabam não executando e deixando uma ótima oportunidade passar. Uma vez, um coach muito conhecido disse a seguinte frase: sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Então, teve uma boa ideia? Faça, independente do risco de fracassar. 10º hábito: viver e estudar intensamente. Mahatma Gandhi uma vez disse: viva como se fosse morrer amanhã e estude como se fosse viver para sempre. O conselho é viver de maneira a aproveitar cada segundo da sua vida de maneira intensa. Não desperdice seu tempo, ele jamais volta. Crie boas lembranças, faça algo bom pelos outros, mude o mundo. Essas ações trarão alegria e desejo de viver. Na mesma intensidade, estude bastante o que você gosta de fazer. Se torne um expert naquele assunto. Quanto mais souber de um assunto, mais bem-sucedido será nele. Nunca esteja satisfeito com o conhecimento que você tem hoje. Conquiste novos patamares diariamente. Viva como se fosse morrer amanhã e estude como se fosse viver para sempre. E se você ficou até aqui, como prometido, a dica bônus. A dica bônus é: as pessoas bem-sucedidas passam mais tempo com as pessoas que amam e menos tempo nas redes sociais. As redes sociais hoje em dia estão tendo mais o objetivo de mostrar para você o que as outras pessoas possuem e que você gostaria de ter e não tem, do que realmente agregar algo bom a você. As pessoas bem-sucedidas não desperdiçam tempo utilizando as redes sociais e quando as usam é para produzir algo. Você quer saber o quão bem-sucedido você é? Então se analise agora. Se você utiliza as redes sociais por mais de 1 hora por dia, garanto que não é uma pessoa bem-sucedida e está desperdiçando um tempo muito valioso. Lembrando que tempo passado não se recupera. Mas caso você utilize as redes sociais alguns minutos por dia com o objetivo de se comunicar e de se manter informado, ok, não há nenhum problema nisso e é até saudável. Pessoas bem-sucedidas aproveitam o tempo disponível com as pessoas que elas amam e com muita eficiência. Cada segundo é importante. As redes sociais ou roubam um tempo sagrado com as pessoas que amamos, ou roubam um tempo sagrado para produzir e trabalhar, ou roubam um tempo sagrado de descansar. E agora eu quero ver a sua opinião. Dessas 11 dicas, qual foi a mais importante? Me diz aqui nos comentários qual foi e o motivo. E se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, esse canal tem muito a lhe oferecer. Então se dê essa chance e se inscreva agora. Eu faço o possível para semanalmente trazer um conteúdo que vai te fazer ser uma pessoa melhor. E não se esqueça de conferir os links aqui na descrição. Tem muito conteúdo feito especialmente para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.